Olá, povo abençoado da quarta região, Deus abençoe vocês. Bispo Bruno Roberto, mais uma quarta com bispo. Esse que é o tempo de Deus para nós, onde todas as quartas-feiras, às 20 horas, aqui pelo canal do YouTube da região, eu tenho esse rico privilégio dado por Deus de poder me comunicar com todo o rebanho que Deus tem me dado na quarta região. Esse tempo que para mim é muito rico, porque na impossibilidade de conhecer todo mundo num curto espaço de tempo, na impossibilidade de conhecer mais de 300, quase 300 igrejas, quase 300 unidades em um ano e meio, eu posso pelo menos todas as semanas me comunicar com vocês. Eu estava falando essa semana, eu não lembro exatamente com alguém, mas eu sei que foi essa semana que eu conversei com uma pessoa mencionando o caso do apóstolo Paulo, que sem a tecnologia que nós temos hoje, com a tecnologia que ele dispunha à época, que era de cartas, que era as suas epístolas, ele conseguia pastorear à distância muitas comunidades. A tecnologia da época, a tecnologia de ponta na época eram as cartas. A nossa tecnologia de ponta hoje são as transmissões ao vivo, são as filmagens, os vídeos, até mesmo pelo nosso celular. Então, que bom que de alguma forma carta, e-mail, bilhete, telegrama, vídeos, YouTube, que bom que nós podemos interagir e ouvirmos juntos a palavra de Deus. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, espalhe para o maior número possível de pessoas, mostre para as pessoas em que você tem se escorado, que é na palavra de Deus. Compartilhe com as pessoas o quanto você tem sido abençoado por Deus, abençoada por Deus com quarta com bispo, e dessa forma você pode espalhar o maior número possível de pessoas. Lembrando que nós estamos desde a semana passada, nós começamos na semana passada, tratando de uma série de reflexões baseadas no texto que se prontifica a falar dos eventos da vida de Isaac. Isaac foi um dos patriarcas do povo de Israel, Abraão, o pai de Isaac, o filho de Isaac, que foi Jacó, e o próprio Isaac. Então, Abraão, Isaac e Jacó. E eu estou falando sobre Isaac com vocês, tratando sobre os princípios da maturidade na vida de Isaac. Como que esse jovem se tornou uma pessoa madura, a ponto de no texto bíblico, eu não vou reler hoje, mas na semana passada eu li o texto onde a Bíblia relata que quando Isaac foi desmamado, seu pai Abraão deu uma grande festa, deu um grande banquete, celebrando o seu amadurecimento. E eu disse na semana passada que o nosso grande objetivo deve ser buscar amadurecimento espiritual. Um homem e uma mulher que vive o princípio de maturidade espiritual não é surpreendido pela dinâmica e demanda devastadora muitas vezes da vida do dia a dia. Um homem e uma mulher que caminha em maturidade não é enganado pelo diabo. Um homem e uma mulher que anda com Deus e assume um patamar, uma plataforma de maturidade, não dá bola facilmente para o pecado que nos assedia e nos envolve a todos os momentos. Homens e mulheres de Deus maduras, amadurecidos, conseguem discernir estratégias malignas e discernir também estratégias de Deus. Então nós, como Isaac, como Abraão, como Sara, como a família de Isaac, nós também precisamos aprender a celebrar a nossa maturidade, celebrar o nosso amadurecimento. Eu estou numa caminhada para me tornar mais maduro em Deus. E eu repito que o próprio apóstolo Paulo disse certa vez, não que eu já tenha alcançado toda a sabedoria, toda a maturidade, mas eu prossigo para o alvo. Eu estou nessa caminhada porque eu reconheço que o que eu sei hoje é mais do que eu sabia ontem, do que eu fiquei sabendo ontem, e amanhã eu posso saber muito mais do que eu sei hoje. Então eu, não sendo um ser humano perfeito, estou na trilha, estou no caminho para melhorar. Então o amadurecimento precisa ser algo buscado e celebrado. Algo buscado e festejado quando nós percebemos que estamos avançando. Então, por isso, nós estamos nessa série de reflexões crescendo na maturidade de Isaac. Na semana passada nós falamos sobre identificação de elementos de maturidade e hoje eu quero falar com vocês sobre identificação dos ciclos da vida.
saber se comportar diante de várias perspectivas que a vida impõe para nós. Só lembrando que na semana passada eu falei sobre o primeiro princípio de amadurecimento de Isaac. Nós vamos passar aqui algumas semanas falando sobre isso. Semana passada eu mencionei aquele famoso texto, aquele evento em que Abraão, obedecendo a Deus, subiu o monte para sacrificar o seu próprio filho como obediência a uma ordenança de Deus. Que nós hoje já sabemos que na verdade foi um teste que Deus propôs a Abraão, para que naquele teste Abraão pudesse deixar claro para si mesmo e para Deus quem ele de fato tinha como prioridade na sua vida. Deus nunca quis matar Isaac ou que Abraão matasse Isaac. Deus queria colocar as coisas nos seus devidos lugares e colocou. E eu falei que naquela oportunidade, quando Isaac, ainda menino, ainda adolescente, quando ele percebeu ali que tinha tudo para fazer o sacrifício, tinha tudo para fazer o fogo, mas ele não tinha, junto com seu pai, o animal para o sacrifício, ele disse para o pai: pai, nós temos aqui tudo para fazer o fogo, tem a lenha, tem tudo aqui, mas está faltando o animal. E eu declarei na semana passada que esse é o primeiro princípio, na minha opinião, de amadurecimento de Isaac, que nós precisamos imitar. Um homem e uma mulher amadurecido, amadurecida, são aqueles que conseguem identificar o que lhes falta no ambiente da adoração a Deus. O que está faltando nesse ambiente de apresentação clara, apresentação direta da nossa vida no altar de Deus. Nesses elementos de adoração a Deus, você consegue identificar o que está faltando dentro de você? Você consegue identificar quais são as brechas? Você consegue identificar o que você tem de rombo dentro da sua alma que precisa melhorar? Falamos sobre isso. Hoje eu quero mencionar com vocês o texto de Gênesis 24, versículo 67. Gênesis 24, 67, que diz assim: Isaac conduziu-a até a tenda da Sara, sua mãe, e tomou Rebeca, e essa lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte da sua mãe. Vou ler de novo. Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e essa lhe foi por mulher. E ele a amou, e assim foi Isaac consolado depois da morte da sua mãe. O que nós precisamos entender desse texto? Primeiro, entender a questão histórica, né? O que está acontecendo aqui é que a mãe de Isaac, Sara, havia morrido e, obviamente, ele estava vivendo o luto da sua mãe, mas nesse intervalo, ele acabou conhecendo Rebeca, por toda aquela história que muita gente conhece, né? Que Abraão mandou Eliezer ir lá na casa da sua família, na sua terra, buscar uma moça para casar com seu filho. E nesse intervalo, então, Isaac conheceu Rebeca. E diz a Bíblia, categoricamente, no texto que nós lemos, que ele tomou-a por mulher e se casou com ela, e dessa forma ele foi consolado pela morte, pelo luto que ele tinha por ocasião da morte da sua mãe Sara. Alguém vai perguntar assim: mas bispo, que loucura é essa? O que esse texto, que aparentemente não diz nada com nada, pode me ajudar a me tornar alguém mais maduro? Bem, eu costumo dizer o seguinte, que nenhum versículo da Bíblia está ali à toa, está ali em vão. Toda vírgula da Bíblia, todo ponto, toda acentuação, toda sílaba, todo versículo, tudo tem um propósito de estar ali, qualquer vírgula. Isso significa que quando a Bíblia pontua categoricamente que Isaac foi consolado do luto com o seu casamento, a Bíblia está falando de uma transição. A Bíblia está falando de um ciclo que se estava vivendo e está também mencionando um outro ciclo que substituiu o ciclo anterior. Ele estava vivendo o tempo do luto, obviamente, a mãe dele tinha morrido, e a Bíblia diz de forma muito categórica e clara que a partir daquele casamento ele viveu a substituição do luto. Ele foi consolado do luto da mãe com as suas bodas, com o seu casamento, com o ato de ter Rebeca como sua esposa. Eu sou muito convencido que pessoas maduras
são aquelas que conseguem interpretar, são aquelas que conseguem discernir a vida não como um emaranhado de acontecimentos sem conexões, sem qualquer propósito, mas pessoas maduras são aquelas que conseguem conectar ciclos da vida e viverem essa transição automática, viverem essa transição de patamares e de fases da vida. Pessoas que isolam fases e ciclos da vida têm a tendência de ficarem presos e travados a elas. Pessoas, vou repetir, pessoas que têm a tendência de isolarem os fatos da vida sem entenderem que eles possuem conexões de transição. Eu estou vivendo hoje o luto, mas amanhã eu posso viver a festa. Eu estou vivendo hoje o afastar-se de abraçar, como diz a Bíblia em Eclesiastes 3, mas agora eu estou vivendo o abraçar. Hoje eu estou vivendo o tempo do plantio, amanhã eu viverei o tempo da colheita. A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo. Então, quando eu não consigo entender os tempos e não consigo discernir as fases e os ciclos, eu tenho a tendência de ficar isolado e travado em uma fase. Eu não faço transições. Então, se eu estou vivendo a fase do luto, eu vivo para sempre nessa fase. Se eu estou vivendo a fase do afastar-se de abraçar, eu nunca me abro para abraçar ninguém. Se eu estou vivendo a fase da alegria, eu não atento para a possibilidade de amanhã eu sofrer um revés em alguma área e eu ter que saber lidar com aquilo. Por quê? Porque eu fiquei travado apenas naquilo que eu conquistei, naquela fase que foi muito boa para mim e eu não vivenciei outras fases que pudessem me tornar uma pessoa amadurecida a partir daquela coisa boa que aconteceu. Pelo contrário, eu vivo aquela coisa boa, ou eu vivo daquela memória o resto da minha vida. E eu não transiciono a minha vida para um nível de maturidade onde eu vou ter que sair daquela posição e seguir. E mesmo quando os reveses vierem, por conta daquela fase da alegria, aquela fase favorável, eu tenho, como a gente fala na expressão popular, eu tenho caixa suficiente, eu tenho condição, estrutura suficiente para aguentar as pancadas da vida. Então eu espero estar sendo claro para vocês. Pessoas que vivem isoladas, que se isolam em uma determinada fase da vida, não conseguem amadurecer, porque não vive a transição para uma outra fase, para um outro ciclo. E a Bíblia diz de forma muito clara que o luto que Isaac estava vivendo foi revertido pelo momento das suas bodas. Alguém vai dizer, mas bispo, o senhor está inventando, está criando, está fazendo malabarismo. Eu não estou fazendo nada. Vou colocar o texto aí para você de novo. Olha o que diz o texto. Isaac conduziu até a tenda da sua mãe Sara, tomou Rebeca como mulher, e ele amou, e foi Isaac consolado depois. Assim diz a Bíblia. Assim foi Isaac consolado depois da morte da sua mãe. Como é que Isaac foi consolado? Ele foi consolado a partir do seu casamento. Então, assim Isaac viveu essas transições. Por que eu estou mencionando isso? Porque tem gente que não consegue fazer transições, tem gente que não consegue entender as fases da vida, tem gente que não consegue viver os ciclos. Isso é um grande problema. Quer ver uma personagem da Bíblia? Eu estou falando de uma personagem que é referência na maturidade em saber transicionar. Vivi o luto ontem, agora eu vivo as bodas. E com as bodas de hoje, com o casamento de hoje, eu transiciono a minha alma, eu vivo uma fase de transição de algo que eu estava vivendo ontem que não era muito bom. Então, estou citando um exemplo positivo. Quer ver um exemplo negativo disso? Jó. Jó não soube viver e entender os ciclos e as fases. Ele se prendeu em um ciclo, se prendeu em uma fase e achou que estava tudo muito bem. Ele estava vivendo uma fase favorável, os filhos crescendo, riqueza aumentando, todo mundo com saúde, tudo do bom e do melhor. Deus percebeu que ele precisava ser amadurecido. O próprio diabo falou isso para Deus.
Também o Senhor dá tudo para ele, o Senhor sabe que o dia que ele viveu uma nova fase, o dia que alguma coisa alguma coisa for revertida na sua vida, ele vai blasfemar. E Deus falou: eu sei muito bem disso, tanto sei que eu vou te usar. Vai lá, toque em tudo que ele tem, menos na sua alma. E foi tudo tocado na vida de Jó. Ele estava vivendo um ciclo, uma fase, e de repente a chave virou. O ciclo foi transformado. Os filhos morreram, a sua riqueza foi roubada, sua saúde foi deteriorada, a ponto da mulher dele chegar e falar: rapaz, estava tudo muito bom e agora está tudo muito ruim. Você ainda não entendeu que o melhor é você amaldiçoar logo a Deus e morrer? Você ainda não entendeu que está tudo dando errado, que não tem mais saída para esse negócio? E Jó foi ali, na verdade, dissimulando as coisas, como eu tenho costume de dizer. Não adianta a gente vir e falar: ah, Jó foi muito paciente, foi muito paciente. Não foi paciente, porque ele amaldiçoou o dia que nasceu, amaldiçoou o sol e a lua que contemplaram o seu nascimento. Um dia ele dizia que estava tudo muito bem, o outro dia ele amaldiçoava o dia do seu nascimento. Um dia ele falava que o seu Redentor vive, mas no outro dia ele já caía em depressão quando um amigo falava que ele estava colhendo frutos de algum pecado. Ou seja, ele vivia numa gangorra, até que o final disso tudo é lá no texto de Jó, capítulos 40, 41 e 42, onde Jó diz: Senhor, eu falei de coisas que eu não sabia, falei de coisas maravilhosas demais para mim. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora é que os meus olhos te veem. Então Jó reconhece que ele não soube viver as transições. Ele preferiu ficar travado em um conhecimento raso que ele tinha de Deus, em que ele achava o seguinte: tá bom desse jeito. Ele não aceitou que aquela perda, que aquelas perdas eram, na verdade, estratégias de Deus para o seu amadurecimento. Não, ele não conseguia entender isso. Não entrava na cabeça de Jó que tudo aquilo que estava sendo lhe tirado era uma forma de Deus, de alguma maneira, provocar nele amadurecimento. E surtiu efeito, tanto é que ele falou: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Eu só te conhecia de ouvir falar. Eu falei de coisas que eu não sabia. Joguei conversa fora. Agora é que os meus olhos te veem. E o que aconteceu imediatamente após Jó fazer essa oração? A Bíblia diz que Deus restituiu tudo que ele tinha perdido e lhe deu em dobro. Isso significa que, enquanto ele não aprendeu a identificar novos ciclos e novas fases na sua vida, nada aconteceu. Enquanto Jó não identificou que ele precisava se abrir para uma nova fase, para um novo tempo de conhecer a Deus, para entender que Deus não tinha uma forma protocolarzinha de agir e que ele ia ficar naquela conversazinha ali dele, só de falar de coisas que ele ouvia sobre Deus e nunca de coisas que ele tinha experimentado. Enquanto Jó achou que a vida era só isso, não se abrindo para novos ciclos, nada feito. Pessoas maduras são aquelas que, como Isaac, entendem que a vida é formada de ciclos. E quando nós entendemos que a vida é formada de fases, a fase do luto, a fase das bodas, a fase do plantio, a fase da colheita, eu consigo então identificar como Deus vai fazendo e o que Deus está propondo para mim naquela determinada fase. Quando eu tenho dificuldades em identificar a fase que Deus está propondo, obviamente eu vou ter também dificuldade em entender o que Deus está querendo fazer. Se eu fico travado em uma fase da minha vida e não me abro para novos ciclos de Deus, obviamente eu vou ficar parado no tempo. E assim tem vivido muitos bons crentes, gente boa, gente com talento, gente com carisma, mas vive travado num trauma, vive travado numa marca que não lhe foi boa, vive travado, como eu falei lá no início, numa época que foi muito favorável. Você lembra do profeta Elias? Deus o levou para uma fase de férias no Ribeiro do Querite.
Tinha lá água fresca, tinha pão, tinha carne, as próprias aves colocavam pão e carne nos pés de Elias, perdão. Sabe por quê? Porque Elias tinha acabado de sair da guerra contra os mais de 400 profetas de Baal. A Bíblia diz que um dia o ribeiro do Querite secou e nenhuma ave trouxe mais carne nem pão para Elias. O que Deus estava falando para Elias? Elias, essa fase na tua vida acabou. Quando Elias correu lá para dentro da caverna, escondido de Jezabel, o anjo foi lá, bateu na porta daquela caverna e falou para Elias: agora saia daqui, rapaz, mostra-te a Israel e ao rei Acabe. Chegou o ciclo, chegou a fase de Deus desatar através da tua vida o cumprimento que ele tinha falado lá atrás, alguns anos, que não ia chover mais. Aí Elias sai da caverna, procura o rei e fala assim: ó, tá vendo aquela nuvem lá? Ela é pequena, ela é do tamanho da palma da mão de um homem, mas é sinal de que vai chover. Eu quero encerrar dizendo para você, confirmando para você uma coisa. A partir do amadurecimento de Isaac, a partir da vida de Isaac, nós aprendemos hoje que nós precisamos saber identificar os ciclos da nossa vida. Precisamos aprender a identificar os ciclos da vida. E isso aconteceu com Isaac, porque ele estava vivendo luto, e a Bíblia diz, assim, ou seja, através do seu casamento, ele viveu o consolo pela morte da sua mãe. Ele viveu a transição de fases. Jó, enquanto não se abriu para transições, para identificar novas fases, novos ensinamentos de Deus, novas perspectivas, ele só deu com a cabeça no poste, só deu com a cabeça no muro. Quando ele reconheceu: Senhor, eu te conheci de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, agora o Senhor está propondo coisa nova. Aí desatou. Elias a mesma coisa. Aguinha fresca, carninha, pãozinho quente, secou a fonte, ave nenhuma mais trouxe comida, é hora de viver outro ciclo. Eu quero terminar perguntando a você, qual ciclo Deus está te chamando para viver hoje? Você está conseguindo identificar qual é o propósito de Deus com você hoje? Porque pessoas imaturas não conseguem identificar isso. Quem vive maturidade espiritual são aqueles que chegaram no nível de buscar e de não arredar o pé do altar de Deus até que Deus revele qual é o ciclo, qual é a fase que Deus tem para elas. Qual é o ensinamento de hoje? O que Deus está querendo falar comigo com tudo isso que está acontecendo? Qual é o ciclo que Deus está me propondo com essa tribulação? Qual é o ciclo que Deus está propondo para eu viver com essa abundância de bênçãos que eu estou vivendo? Pense nisso e seja maduro como Isaac. Pessoas maduras sabem identificar as transições de ciclos da vida. Não identificar isso faz você ficar parado num tempo que não é o de Deus para você. Semana que vem nós estaremos juntos em mais uma Quarta com Bispo. Eu vou esperar você aqui, quarta-feira, às 20 horas. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Semana que vem nós vamos tratar de mais um assunto sobre a maturidade de Isaac. Semana passada falamos que maduros e maduras são aqueles e aquelas que identificam o que está faltando na adoração. Hoje nós aprendemos que maduros e maduras são aquelas pessoas que conseguem fazer transições de ciclos, saber o que Deus tem para você nesse tempo. Na semana que vem, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui tratando de mais um princípio de amadurecimento em Isaac. Fiquem na paz. Deus vos abençoe.